Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. Nossa conversa agora é com os titãs Tony Bellotto e Sérgio Brito. Obrigado, Tony Bellotto. Obrigado, Sérgio Brito. Valeu, Augusto. Obrigado você. Obrigado, Augusto. Obrigado pelo convite. Maravilha. Vou aproveitar para mandar um alô, um salve para o Branco Melo, que não está aqui com a gente, mas é também uma figura central da banda Titãs. A banda comemora 40 anos de estrada, está lançando aí um álbum de inéditas, Olho Furta-Cor, disco aí com 14 faixas, tem crítica, crônica, concretismo, rock aí mais pesado, rock jovem guarda. Eu queria que primeiro cada um falasse aí sobre o álbum, o que destaca aí sobre esse novo trabalho. Começando aí pelo Tony Bellotto. Oi, Augusto. É um prazer estar aqui falando com você. Realmente, Olho Furta-Cor foi a maneira que a gente escolheu para celebrar os 40 anos de carreira, né? A gente sempre gosta de se surpreender os nossos uma comemoração tradicional, tocando os sucessos dos 40 anos. A gente resolveu gravar um disco com músicas inéditas, porque é a coisa que a gente mais gosta de fazer mesmo nessa carreira toda, nesses 40 anos, é criar coisas novas, inventar coisas novas, e foi isso que motivou a gente. E o Olho Furta-Cor veio, né, tirado ali esse título do poema do Haroldo de Campos, e eu acho que é como todos os nossos discos, né, uma crônica do nosso tempo, um olhar nosso para o Brasil, para o mundo nesse momento. Bacana. Sérgio Brito, agora é com você. Olha, eu acho que é um disco que tem esse conceito que está contido no título, esse Olho Furta-Cor, né, que é uma não cor que contém todas as cores, é um pouco o nosso olhar para o mundo e para o Brasil, que é um olhar diversificado, multifacetado, multicolorido. A gente fala bem, você aí no teu breve resumo disse bem, é um disco que tem hardcore, tem punk, tem músicas que são mistura com coisa brasileira, um quê de baião, e blues, e várias misturas musicais, vários universos sendo explorados, tanto do ponto de vista das letras, né? Tem até um poema do Haroldo de Campos, que foi musicado, mas uma homenagem a Raul Seixas, uma música feita pela Rita Lee. Então é isso, é esse olhar multifacetado que a gente lança sobre o Brasil e sobre o mundo. Muito bom. O poema aí citado, que foi extraído, o título, foram musicadas duas músicas, foi tirado dois trechos de um poema chamado São Paulo, né, do Haroldo de Campos, e dali também foi extraído o título, né? Eu queria que vocês comentassem por que resolveram musicar. É uma composição que fala dessa bruteza aí de São Paulo, fala um pouco, e aí cria essas reflexões, né, contradições típicas lá do Haroldo de Campos também, né, em cima de cenários, né, de paisagens. Eu queria qual foi a motivação aí de musicar duas canções? Eu acho que são várias coisas que levaram a gente a musicar esse poema, né? Primeiro que a gente estava em contato com o Felipe Hirsch, que sugeriu, por outros motivos, a gente estava, enfim, conjecturando fazer alguma coisa juntos e tal, e ele sugeriu que a gente prestasse atenção nesse poema. A gente leu e achou interessante tentar musicar, porque a gente nunca falou explicitamente de São Paulo, sendo uma banda identificada com São Paulo, né? É uma banda que fala para o Brasil, mas que tem a cara de São Paulo, os Titãs. Então a gente achou interessante dessa vez fazer uma coisa que falasse de São Paulo, e o tom que o Haroldo usa para falar de São Paulo, acho que a gente se identifica completamente com ele. Acho que tem esse lado São Paulo 3, que é mais onírico, mais viajante, quase licérgico, né? E esse outro lado mais bruto, mais nervoso, que acabou virando São Paulo 1. Então, eu acho que tudo isso foram fatores motivadores. Fora o fato da gente ter conhecido os poetas concretos, o Haroldo, pessoalmente, o Haroldo, lembro bem que foi um show nosso em Taubaté, acompanhou uma parte da nossa turnê, da Espinhatari também, muito por causa do Arnaldo, né, do Arnaldo Antunes, que tinha uma ligação forte com eles, e a gente... Tudo isso foram fatores que nos levaram a fazer as músicas e incluir no disco. Tony, quer complementar? Não, acho que o Brito disse tudo, e realmente, assim, quando a gente estava conversando com o Felipe, que era, enfim, fazia um projeto que a gente nunca realizou,
mas a gente foi pensando nessa questão da gente estar em 2022, são 40 anos de Titãs, 100 anos da Semana de Arte Moderna, 200 anos do Brasil como nação, né? Independente. Então, a gente pensou nessas efemérides todas e São Paulo aparecia muito ali como um ponto nevrálgico disso tudo, por todas essas razões que o Brito falou. Então, veio a calhar mesmo, e não é à toa que a gente tirou o título do disco do poema. Legal. Frutacor, né, que está lá no Olho Frutacor, né, o Frutacor, que está no título lá no disco, né, compõe esse poema do Haroldo de Campos. Porque eu vou destacar aí as duas primeiras canções que vocês gravaram, uma é Apocalipse Só, né, tem um coral de crianças, que é lá da ANELO, o pessoal lá é uma associação de ajuda de crianças para música, né, em Campinas, na periferia de Campinas, né, e tem também algumas inserções de cantos indígenas. A outra canção, linda demais, Caos, né, afiadíssima aí da Rita Lee, Roberto de Carvalho, do Beto Lee. Beto Lee é filho aí do casal, do Roberto e da Rita, e também toca aí, músico de apoio aí do Titãs, né, guitarrista. Queria que vocês comentassem essas duas canções que me parecem muito atuais e fortes. O Caos, eu vou falar primeiro do Caos, é um presente que os dois fizeram, os três, né? A Rita Lee, o Roberto e o Beto, para nós. É uma música inédita que fala do momento atual, do momento que a gente vive, como só a Rita Lee sabe fazer, né? Com bom humor, sarcasmo, ironia, mas também fazendo crítica dura a tudo isso que a gente vem vivendo, né? Esse momento de caos, de instabilidade, e ainda combinando com esse refrão, essa sacada de usar esse slogan aí anarquista do ai governo, sou contra, né? Eu acho que coloca tudo o que a gente sente em relação ao que vem acontecendo no Brasil, mas de uma maneira até leve, por causa do bom humor e desse sarcasmo que ela usa tão bem. Então foi um presente maravilhoso, uma honra para a gente que é fã deles, da vida inteira, né? Poder gravar uma música feita especialmente para nós. Privilégio. E eu acho que o Apocalipse Só, né, tem essa ideia. Na verdade, aquele canto dos índios do Xingu foi o que inspirou a música, né? Que a gente estava conversando durante a pandemia, começando a pensar no disco, né? A gente falou, pô, vamos fazer um disco de rock pesado, de rock com elementos de música brasileira. Eu comecei a pensar o que pode ser a música mais profundamente brasileira e comecei a pesquisar sons de índios e tal. Eu sei no Google, YouTube, e achei aquela gravação e ela foi inspiradora, motivadora para a gente começar a compor a música, né? E aí, naturalmente, a ideia, aquele riff de guitarra segue meio uma ideia de música de índio, né? E aí a ideia de estar falando de índios me remeteu imediatamente à questão da devastação, da floresta, da devastação também dos povos indígenas e da própria cultura indígena. E aí veio essa ideia do apocalipse, né? Essa ideia de destruição. E aí, quando a gente foi aprimorando o arranjo, surgiu a ideia, né, de usar a gravação dos índios, e depois a gente percebeu que ficaria interessante, já que é uma música que amarga, que fala de destruição, se tivesse vozes de crianças, né? Porque aí ela dá um pouco de esperança e ressalta um pouco esse aspecto, né, desolador da música, né? Aí a gente entrou em contato com o Instituto Anelo, com que a gente colabora já há muito tempo. A gente tem uma versão até da música nossa, Epitáfio, junto com a Loki, e todos os direitos dessa música revertem para eles. Então, eles fazem um trabalho lá maravilhoso de ensinar música mesmo para crianças, adultos, jovens. E eu acho que a música ficou muito acertada, e não é por coincidência que as duas músicas que abrem o disco, né, têm esses nomes de Apocalipse e de Caos, né? Eu acho que dá um pouco da dica do que o disco fala, né? Pois é, nessa linha mesmo. Queria destacar mais duas canções, né? Uma é Como é Bom Ser Simples, né? do Branco Melo, do Bento Melo, que é filho do Branco. Também acho que o Hugo Pozzolo divide a música, o Hugo Pozzolo lá do Parlapatões, né? E também a música que já foi citada aí pelo Sérgio Brito, que chama-se Raul, que é um rock baião, né? Faz uma relação aí do Elvis Presley com o Luiz Gonzaga. Queria que vocês comentassem também
chamativas canções. O Raul é uma homenagem ao Raul Seixas, né, que sempre dizia em várias entrevistas, ele ressaltava essa história dessa relação que ele via entre o baião e o rock and roll, e especificamente entre o Luiz Gonzaga e o Elvis Presley, né? Ele inclusive mostrava às vezes, né, musicalmente o que ele queria dizer com aquilo, e inclusive praticou isso em algumas canções, são essa mistura de rock com baião, com machixe, né? Então eu resolvi fazer uma homenagem a ele, falando desse assunto, que era um assunto caro a ele, né? E desenrolei essa história, essas analogias entre esses paralelos que existem entre a música americana e a música brasileira, o sul dos Estados Unidos com o nordeste do Brasil. Brinco com essa história do Old Man River e o Velho Chico, né? Essas coincidências todas que dão mais sentido ainda para essa fala do Raul. E eu acho que ficou muito bacana. A própria música é isso, né? Começa com um baiãozinho que vira um hardcore depois. Então, eu acho que nesse sentido é uma homenagem bem bacana. E o mais legal é que não se fala no nome do Raul, né? Mas fica óbvio que é uma homenagem a ele, né? E como é bom ser simples, né? É bem legal que é uma parceria do Branco com o filho dele, o Bento Mello, que também é músico, é guitarrista, e Hugo Pozzolo, né, que é um dramaturgo, diretor de teatro, que já tinha trabalhado com a gente na nossa ópera rock Doze Flores Amarelas, é um parceiro. E essa música é muito interessante dentro dessas, né, dessas coisas que a gente aborda no disco, né, esse sentimento. Eu acho que ela é uma música que ela demonstra uma certa... como se fosse assim uma sabedoria diante desse caos, né? Desse vai desgovernar a puta que o pariu, mas ao mesmo tempo como é bom ser simples, né? E tentar se desvincular, né? Dessas ameaças todas, desses transtornos todos que nos cercam, né? Nesse momento de instabilidade política, de pandemia, ela tem um sentido um pouco zen, assim, mas sem deixar de botar o dedo na ferida, né? E é um rock assim tradicional. E tem uma coisa muito legal nesse disco, que durante a composição, a feitura do disco, o Branco sofreu uma cirurgia, né, que deixou ele com a voz muito enfraquecida. Quando a gente entrou no estúdio para gravar, ele não tinha condições de gravar as músicas. Então a gente usou, tanto nessa quanto no Melhor Amigo do Cão, que ele canta também, gravações que a gente tinha feito nos ensaios, nas demo tapes, que a gente chama, né, naquelas músicas de gravações assim de rascunho mesmo, mas o Branco foi muito criterioso nas vozes que ele gravou e a gente conseguiu aproveitá-las, e que foi uma coisa muito legal. Eu acho que realça assim a bravura do Branco de encarar esse momento difícil, a gente gravando o disco, ele tendo que viver esse drama pessoal que ele superou, ele está curado, a voz está voltando aos poucos. Então é uma música que adquire todos esses outros sentidos, né, dentro do disco. Muito bom. Eu vou pegar uma última canção aqui, tem várias outras do Tony compondo, do Sérgio Brito, maravilhosas, com a verve, né, de compor, excelente, né? Mas eu vou pegar uma última aqui também bastante forte, chamada Por Galhetas, né, que o Sérgio Brito canta em espanhol, né, um tema sobre abuso de crianças por soldados da missão de paz da ONU no Haiti, lembrando que o Brasil tinha o maior contingente de soldados, né, nessa missão, e também foi por muito tempo, vários brasileiros, militares brasileiros, comandaram a Operação Sérgio Brito. Por que compor essa canção, essa crítica, né? Porque, na verdade, foi uma notícia que eu li naquele jornal El País, né? Até por isso a música foi feita em espanhol. Não só por isso, mas porque eu também fui alfabetizado em espanhol, conheço a língua, e etc. e tal. Mas eu achei esse paradoxo chocante, e essa história aquela instituição ali que, em tese, está ali para ajudar, causa o maior mal, né? Isso dessas contradições da natureza humana, né? Então ela é uma canção muito amarga e muito dura, né? Quando ela fala que aqui ninguém mais acredita na humanidade, né? Eu acho que ela tem até essa história que violência sexual contra crianças por soldados da tropa das nações. Quer dizer, não dá para chegar mais baixo do que isso, né? É difícil, né?
imaginar algo tão terrível. Então, eu achei que era algo tão chocante que merecia uma canção. Bacana. A gente chegou ao final aí da nossa conversa. Eu queria agradecer muito o Tony Bellotto, o tempo dele, o Sérgio Brito também. Vou deixar a palavra final aí para cada um, para a gente encerrar essa conversa sobre o álbum novo aí do Titãs, Olho Furta-Cor, nessa banda histórica de rock brasileira que completa 40 anos. Olha, muito obrigado aqui pelo espaço. Queria agradecer e sugerir a todos vocês que viram essa entrevista que ouçam um disco que hoje em dia é fácil de plataformas digitais. Foi um disco que a gente fez com muito entusiasmo, assim, um disco que tem muito da energia titânica. Acho que muito do que é de melhor a gente já fez. Então, ouçam que vale a pena conferir. É isso aí, Augusto. Obrigado aqui pelo espaço aqui. É muito bom a gente estar podendo falar desse trabalho que, como o Brito disse, nos deixa muito entusiasmados. Assim. A gente está eufórico, com uma euforia de início de carreira. Então, depois de 40 anos, a gente sente a mesma euforia, ansiedade, né? Lançando um trabalho novo, um trabalho em que a gente acredita muito, que acho que foi como um dos grandes discos dos Titãs de toda a nossa carreira, por todos esses motivos que a gente conversou agora. É um disco que retrata esse momento, a gente fez ele com muito capricho, botou muita energia nele, então deixo aqui a sugestão também que ouçam o Olho Furta-Cor.